Meu pai me rejeitou porque eu me recusei a obedecer minha madrasta. Aí no casamento da minha irmã, ele me chamou de desgraça na frente de todo mundo. Depois disso, eu fiz eles se arrependerem de tudo. Um dia, recebi um convite de casamento da minha irmã mais nova, a Claire. Sim, aquela Claire, a queridinha do papai e da madrasta. Eu não falava com ela desde que me afastei daquela bagunça toda que é minha família. Tipo, olha a audácia, né? 7 anos sem nenhum contato. Sem ligação, sem mensagem nenhum. E aí, tudo bem? E do nada, me convidam para um casamento todo chique. Mas não foi só o convite. Tinha também um bilhete escrito à mão. E era a letra da Claire, sem dúvidas. Ela escreveu que sentia minha falta e queria fazer as pazes. Fiquei olhando para aquilo um tempão, tentando entender se era sério ou só piada. Tipo, ela tava falando sério? Depois de tudo que aconteceu, agora ela queria que eu voltasse para a família como se nada tivesse acontecido. Para você entender melhor, deixa eu voltar um pouco. Nossa mãe morreu quando eu tinha 15 anos e a Claire tinha 12. Isso acabou com a gente. Mas enquanto eu ainda estava tentando lidar com a dor, meu pai já tinha seguido em frente. 1 ano depois, ele casou de novo. E aí entrou a Denise e a madrasta do inferno. Desde o primeiro dia, parecia que ela queria apagar qualquer lembrança da minha mãe. As fotos sumiram, a decoração que minha mãe gostava foi toda jogada fora. Eu fiquei arrasado. Mas a Claire se apegou a Denise como se ela fosse uma salvadora. E eu entendo, ela era só uma criança e precisava de alguém. Mas eu nunca consegui engolir a Denise, nem o jeito que ela mandava em tudo. Com o tempo, só piorou. Quando fui para a faculdade, meu pai se recusou a me ajudar com dinheiro. Disse que eu tinha que virar homem e me virar sozinho. Enquanto isso, ele dava tudo para Claire. Faculdade paga, apartamento novo, carro, tudo. E eu, trabalhando em meio período, mal conseguindo pagar as contas e tentando montar meu próprio negócio de eventos do zero. A Denise falava que isso era bobagem, enquanto a Claire era a estrela da família, tirando boas notas e sendo mimada o tempo todo. Aí eu cansei. Depois de anos me sentindo um estranho dentro da minha própria casa, cortei contato. Nada de briga ou escândalo, só parei de falar com eles. Fiquei na minha e foquei na minha vida. Trabalhei muito e, para ser sincero, consegui me dar bem. Meu negócio cresceu mais do que eu imaginava. Cheguei num ponto em que não precisava de ninguém. Nem do meu pai, nem da Denise, nem da Claire. E aí, veio o convite de casamento. A primeira coisa que pensei foi jogar no lixo. Tipo, por que eu deveria me importar? Eles não se importaram comigo quando eu mal conseguia terminar a faculdade. Na época em que eu mal tinha dinheiro para comprar comida, tudo que eu queria era ter uma família por perto. Mas alguma coisa me segurou. Talvez tenha sido curiosidade. Talvez tenha sido o bilhete da Claire. Eu não sabia se ela estava sendo sincera ou se era só mais uma jogada da Denise. Mesmo assim, decidi ir, pensei. No pior dos casos, eu apareço, vejo como tá o clima e vou embora se o negócio ficar pesado. Mas tem uma coisa, eu não queria aparecer lá de mãos abanando. Mesmo com todos os problemas entre a gente, eu ainda queria fazer algo legal pela Claire. Me ofereci para ajudar a planejar o casamento dela. Tipo, dar o pacote completo da minha empresa, com um super desconto. Ela agradeceu, foi educada, mas disse que a Denise já tinha resolvido tudo. Doeu, confesso. Mas tudo bem, eu tentei. Fiz minha parte. Agora a bola estava com eles. Então comecei a me preparar pro grande dia. Eu sabia que estar naquele lugar ia mexer com muitas feridas antigas, mas me convenci de que talvez valesse a pena. Vai que a Claire estava mesmo tentando se reaproximar? Eu não estava esperando milagre, mas tinha um pouquinho de esperança no fundo. Na noite antes do casamento eu não consegui dormir, ficava lembrando das coisas do passado. Das vezes em que eu era deixado de lado nas férias, enquanto a Claire recebia toda a atenção. Das vezes em que a Denise falava mal de mim na frente do meu pai. E de quando percebi que eu já não fazia mais parte daquela família. Mas eu repetia pra mim mesmo, não importa. Eu tô indo pela Claire, não por eles. E se der ruim, eu vou embora. Não tenho que provar nada pra ninguém. No dia seguinte, botei meu melhor terno, entrei no carro e fui pro lugar do casamento. Cheguei cedo, como sempre. Eu sou assim, gosto de planejar tudo. O lugar era lindo, de verdade. Teto alto, flores por todo lado, dava pra ver que gastaram uma boa grana ali. Quando entrei, senti um nervosismo estranho. Fazia quase 10 anos que eu não via minha família. Será que iam me tratar bem? Ignorar? Fazer cena? Aí vi a Claire. Ela estava radiante. Veio até mim, me abraçou forte e agradeceu por eu ter vindo. Por um momento pensei, olha, talvez isso aqui não seja tão ruim assim.
Mas aí, eu vi a Denise, parada ali do lado, me encarando como um falcão. O sorriso dela era forçado, não chegava nos olhos. Dá pra ver que ela não estava feliz de me ver. Bem-vindo, ela disse com aquela voz cheia de falsidade. Ainda tá com aquele seu negócio de festas? Apertei os dentes e respondi com um sorriso. Tá indo bem, obrigado. Ela fez um sorriso daqueles bem falsos, virou o rosto e foi falar com outra pessoa. Clássico Denise. Eu me afastei e fui sentar. A cerimônia foi linda, tenho que admitir. A Claire parecia feliz de verdade. Por um tempinho, eu até esqueci de toda a tensão. Mas no fundo, eu sabia que isso não ia durar muito. Era minha família, afinal. E com eles, o drama sempre vem. Quando fui pro salão da festa, já senti aquele frio no estômago. E não era pelo lugar. Pra ser sincero, o lugar tava incrível. Parecia coisa de revista. Os lustres brilhavam tanto que quase cegavam. As mesas estavam arrumadas com talher tão limpo que dava pra ver meu rosto refletido. E as flores pareciam coisa do céu, de tão perfeitas. Mas o nó no meu estômago não era por causa da decoração. Era porque eu sabia o que ia acontecer. Aquela era a primeira vez que eu tava encarando minha família depois de quase 7 anos. Eu sabia que ia dar ruim. Fui até o mapa de assentos para procurar meu nome. Quando achei, senti o estômago afundar. Mesa 14. Eu nem precisava do mapa para saber onde era. Já conheço o esquema. Nas mesas da frente vai a família mais próxima, depois amigos próximos. Aí vem os parentes mais distantes. E no fundão, as pessoas que eles não tão nem aí. A mesa 14 era isso. O cantinho do tanto faz se você veio. Quando cheguei lá, percebi que não era só impressão. Era bem claro o recado. Na minha mesa estavam os parentes que eu mal lembrava. Tia Lídia, que sempre erra meu nome e tem medo de cheiro de naftalina. E tio Roger, que só sabe falar das moedas dele em qualquer reunião de família. As outras 2 pessoas, nem ideia de quem eram. Enquanto isso, os amigos da Claire e a família da Denise estavam todos lá na frente, perto da pista de dança, curtindo tudo. Meu pai e a Denise estavam no centro, se achando os reis do evento. Ri sozinho, era típico deles. 7 anos sem me verem e ainda assim conseguiram me mostrar que eu era só um detalhe. Mas tudo bem, eu não vim por causa da mesa, vim pela Claire, ou pelo menos era o que eu ficava dizendo pra mim mesmo. Tentei ficar tranquilo, peguei um copo d'água, olhei em volta e fingi que tava tudo bem, mas aí veio a primeira bomba da noite. Meu pai apareceu na minha mesa, e claramente já tinha bebido demais. Eu sabia que aquilo não ia prestar. Meu pai bêbado nunca é boa coisa. Ele fala alto, é grosso e sempre passa do limite. Como sempre, bateu a mão na mesa e assustou até a tia Lídia. O que você tá fazendo aqui, Matt? Ele disse, arrastando as palavras. Você nem devia ter vindo. Fiquei sem reação por um segundo. Recebi um convite. Falei, tentando manter a calma. Até tirei o convite do bolso para mostrar. A Claire me chamou. Ele bufou. Você devia ter ficado no seu canto. Tá aqui só pra passar vergonha, né? Mostrar esse seu negocinho de festa como se fosse alguma coisa. A voz dele foi ficando mais alta. Eu sentia os olhares vindo na nossa direção. Meu rosto queimava de raiva e vergonha, mas fiquei calado. Antes que eu respondesse, a Denise chegou do lado dele, como sempre, no momento exato. Matt, ela disse, com aquele tom falso de preocupação. Você ganha o suficiente para comprar esse terno ou ele é alugado? E ainda deu aquele sorrisinho debochado, como se tivesse feito a piada do ano. Olhei para ela, depois pro meu pai, e percebi que não adiantava nada tentar argumentar. Não se discute com gente assim, ainda mais bêbada e se achando superior. Então, fiz o único que dava para fazer. Levantei, ajeitei o terno e disse só, com licença. Saí dali sem falar mais nada, mas não fui direto embora. Queria respirar, limpar a cabeça um pouco. Fui pro pátio. O ar da noite estava fresco e, por um instante, senti que podia respirar de novo, mas as vozes deles ainda ecoavam na minha cabeça. Negocinho de festa. Vergonha. Sério, eles não conseguiam nem me deixar em paz sem tentar me derrubar. Encostei no corrimão e fiquei olhando pro jardim, tentando decidir o que fazer. Ir embora de vez e nunca mais olhar para trás? Voltar lá para dentro fingindo que nada me afetou? Nenhuma dessas opções parecia boa. Fiquei parado ali, pensando, quando ouvi a música começar. Animada, feliz, totalmente o oposto do que eu estava sentindo. Foi aí que entendi, eu não precisava ficar. Eu não devia nada para essas pessoas. Nem meu tempo, nem minha energia. Voltei para dentro,
andando pelas beiradas da sala, sem chamar atenção. No caminho para a saída, passei perto da equipe do evento. Eles estavam se organizando pro próximo prato, arrumando tudo com uma precisão que me chamou a atenção. Tinha algo neles que me pareceu familiar. Diminuí o passo e fiquei observando, e então me dei conta. Eu conhecia aquela equipe. Não eram funcionários qualquer, eram os meus funcionários. Minha cabeça começou a girar. Há pouco tempo, minha empresa tinha comprado uma empresa menor de eventos, e esse casamento era um dos contratos deles. Agora tudo fazia sentido. Não era à toa que a decoração estava tão perfeita. Quem tinha feito tudo era minha equipe. Na hora, senti um misto de emoções, orgulho, surpresa e uma boa dose de ironia. Clara e Denise contrataram minha empresa, talvez sem nem saber, ou talvez até soubessem e só não se importaram. Mas, de um jeito ou de outro, a situação toda virou. Pela primeira vez naquela noite, eu tava no controle. Fui pro lado, peguei o celular e liguei para minha gerente de operações. Quando ela atendeu, falei baixo. Oi, pergunta rápida. Esse casamento é com a gente, né? Ela fez uma pausa. É sim, por quê? Não consegui segurar o riso. Por nada, só queria confirmar. Desliguei e fiquei parado ali, olhando para a festa. Enquanto tentava digerir tudo aquilo, que o casamento onde eu tinha acabado de ser humilhado estava sendo feito pela minha própria empresa, me bateu uma realização. Tudo, as flores, a luz, o serviço impecável, era trabalho meu. Clara e Denise, sem saber ou talvez sabendo muito bem, me contrataram para realizar o casamento dos sonhos delas. Eu não sabia se ria ou se gritava. Uma parte de mim queria voltar lá dentro e falar alto. Adivinha só, isso tudo aqui é meu. Mas a parte mais calma, mais estratégica, sabia que dava para fazer melhor. Afinal, meu pai e a Denise passaram a noite me esculachando, como se eu não pertencesse ali. Se era assim, por que eles mereciam ter o meu serviço? Liguei de novo para Kate, minha gerente. As mãos estavam tremendo, não de medo, mas de adrenalina. Kate, falei, tentando parecer tranquilo. Confirma para mim, o contrato desse casamento tem aquela cláusula de cancelamento? Ela respondeu na hora, tem sim. Se houver comportamento hostil ou discriminatório com a equipe ou gerência, a gente pode encerrar os serviços na hora. Bingo, perfeito, falei, com um sorriso começando a aparecer no meu rosto. A gente vai usar essa cláusula, pode começar a desmontar tudo. Do outro lado da linha, Kate ficou em silêncio por uns segundos. Eu quase dava para ouvir ela tentando entender. Espera aí, o que aconteceu? Tá tudo bem? Vamos dizer que o cliente deixou bem claro que não quer a gente aqui, nem a mim. Respondi, te explico tudo depois. Confia em mim dessa vez. Kate nem pensou duas vezes. Entendido, pode deixar comigo. Desliguei com o coração acelerado. Era isso. Se meu pai e a Denise achavam que podiam me tratar como lixo e ainda aproveitar o trabalho da minha equipe, estavam bem enganados. Não era só por vingança, tá, talvez um pouco. Mas principalmente porque era o certo a fazer. Não ia deixar que me desrespeitassem e ainda saíssem ganhando com isso. Nada pessoal, só negócios. Lá dentro, a festa estava rolando a todo vapor, música tocando, convidados conversando, garçom servindo a entrada, tudo parecia perfeito por fora. Mas eu sabia que o caos estava chegando. Minha equipe, super profissional, começou a desmontar tudo discretamente. Guardavam equipamento, dobravam toalhas, tiravam as flores, tudo com calma, sem chamar atenção. Quem estava na festa nem percebia no começo. Foi aí que eu vi o quanto minha equipe era boa. Fiquei no pátio, olhando tudo acontecer, como se fosse um truque de mágica, uma sala inteira desaparecendo sem ninguém notar. A Denise podia me menosprezar o quanto quisesse, mas ela nunca conseguiria diminuir o nível do nosso trabalho. O primeiro sinal de problema apareceu quando o pessoal da iluminação começou a tirar as luzes do salão. Alguns convidados notaram, começaram a cochichar, mas ainda ninguém falou nada. Denise estava ocupada demais se exibindo na mesa para perceber. E meu pai, nem sinal, devia estar pegando mais bebida. Conforme mais decoração sumia, os sussurros aumentavam, até que um garçom foi até a Denise e falou algo no ouvido dela. Na hora, o rosto dela mudou de sorriso falso para puro ódio. Ela se levantou com tudo e atravessou o salão, os saltos dela batendo no chão de mármore como se fossem tiros. Eu escutava tudo lá do pátio. O que está acontecendo?
Por que estão desmontando tudo? Ela gritou. O garçom parecia nervoso. Não sei, senhora, precisa falar com o gerente do evento. Foi aí que ela viu a Kate, comandando tudo com calma, como se nada tivesse acontecendo. Denise foi até ela, vermelha de raiva. Que palhaçada é essa? O que vocês estão fazendo? Gritou. Kate, tranquila, respondeu. Estamos seguindo os termos do contrato. Senhora, o serviço está sendo encerrado por comportamento hostil contra a gerência. Denise piscou, confusa. Comportamento hostil? E quem é a gerência? Kate apontou direto pro pátio, pra mim. Denise se virou e me viu. Eu só acenei de leve, com a cara mais neutra possível. Ela veio na minha direção, bufando, vermelha de raiva. Você, ela cuspiu a palavra, você não pode fazer isso. Esse é o casamento da Clary, e essa é a minha empresa. Falei, com calma. Você deixou bem claro antes que não respeita nem a mim, nem o que eu faço. Então por que ia querer meus serviços? Ela ficou de boca aberta. Você tá fazendo isso pra me punir, pra acabar com o casamento da Clary. Balancei a cabeça. Não tem nada a ver com a Clary. Isso é sobre como você e o papai me trataram. Vocês me humilharam. E agora esperam que eu continue oferecendo um serviço perfeito. Não é assim que funciona. Denise ficou gaguejando, tentando achar o que dizer. Antes que ela respondesse, a Kate chegou perto e me entregou uma prancheta. Estamos prontos para ir, disse ela. Tá tudo empacotado, respondi. Obrigada, Kate, você arrasou, como sempre. Denise parecia prestes a explodir, mas eu nem esperei. Entreguei para ela o cartão do meu advogado e falei, se tiver qualquer dúvida sobre o contrato, pode falar com nosso time jurídico. Boa noite. E fui embora, deixando ela lá, sem reação. O caos que veio depois foi até mais do que eu esperava. Quando minha equipe chegou, o salão estava quase vazio. Os lustres ainda estavam pendurados no teto, mas era só isso. Sem flores, sem decoração, sem luzes especiais. Os convidados pareciam confusos, cochichando entre si. Clary estava com cara de quem ia chorar a qualquer momento. Por um instante, me senti mal, mas logo lembrei, não era sobre ela, era sobre me defender. A volta para casa depois do casamento da Clary devia ter sido satisfatória. Afinal, eu tinha acabado de fazer uma das maiores viradas da minha vida. Mas quando as luzes das caminhonetes da minha equipe sumiram no retrovisor, comecei a me sentir dividido. Não era assim que eu imaginei que o dia ia acabar. Mesmo assim, sabia que tinha feito a coisa certa. Pela primeira vez em muito tempo, eu me defendi. Não só como empresário, mas como pessoa. E mesmo que a noite não tenha saído como eu queria, eu não ia deixar isso me parar. Aquilo era só o começo. Mas nem tive tempo de pensar muito nisso, porque as consequências vieram quase na hora. Uns 20 minutos depois, meu celular começou a apitar sem parar. Mensagens, chamadas perdidas, áudios, tudo ao mesmo tempo. Claro que a Denise foi a primeira. Ela mandou uma enxurrada de mensagens furiosas. Longas, confusas, cheias de acusações dizendo que eu arruinei tudo só por raiva. Cada mensagem mais dramática que a outra. Não acredito que você fez isso com a Clary. Ela começou. Você é um garotinho mimado e vingativo que não suporta ver os outros felizes. Você envergonhou nossa família. Tem ideia de como isso foi humilhante? Mas ela não parou aí. As mensagens continuaram vindo, uma atrás da outra, cada vez mais surtadas. Ela me acusou de ter sabotado o casamento por ciúmes. Me chamou de patético, e ainda teve a cara de pau de exigir que eu devolvesse todo o dinheiro do evento. Sim, ela queria reembolso. Ela realmente achava que eu devia devolver o dinheiro por um serviço, que minha equipe já tinha feito, como se ela tivesse alguma moral para cobrar alguma coisa. Você envergonhou a família inteira, ela escreveu. Ela continuou. Você tem ideia do que as pessoas estão falando da gente agora? Eu devia ter pensado 2 vezes antes de confiar em você para qualquer coisa importante. Você é um fracasso, Matt, e sempre vai ser. A audácia dela era até engraçada. Nem respondi, só silenciei o número dela. Não valia meu tempo, nem minha energia. O papai não ficou muito atrás. As mensagens de voz dele eram ainda mais confusas, mas tão desagradáveis quanto. Vou poupar os detalhes, mas só para ter uma ideia, ele me chamou de moleque egoísta, e disse, vou te processar. Teve até uma hora que ele ameaçou chamar a polícia.
Eu ri. Chamar a polícia por quê? Por causa de um contrato que ele nem sabia que existia. Boa sorte com isso. Mas a mensagem que mais me surpreendeu foi da Clary. Eu também esperava que ela estivesse com raiva. Mas quando li o texto dela, não era nada do que eu imaginava. Por que você fez isso comigo? Ela escreveu. Pensei que você tivesse vindo para me apoiar. Nunca achei que fosse arruinar meu casamento. Aquilo doeu mais do que eu esperava. Não era como o veneno da Denise ou os surtos do papai. Parecia dor de verdade. Clary e eu não éramos próximos há anos. Mas deu para sentir que ela estava realmente magoada. Percebi que ela não fazia ideia do porquê de eu ter tomado aquela decisão. Para ser sincero, eu não a culpo. Ela sempre esteve no meio de toda essa confusão. A Denise sempre foi manipuladora desde pequena. E nosso pai nunca incentivou ninguém a pensar por conta própria. Clary cresceu no mesmo ambiente tóxico de que eu fugi. Mas, em vez de lutar, ela se adaptou. Eu até quis responder, explicar meu lado. Mas fiquei na dúvida se isso ia mudar alguma coisa. Por um momento, achei que tinha errado. Mas aí lembrei do motivo de tudo aquilo. Na manhã seguinte, a coisa só piorou. Denise, como sempre, não conseguiu deixar quieto. Começou a ligar para todo mundo, família, amigos, conhecidos, contando a versão dela da história, do jeito que mais favorecia ela. Antes do meio-dia, eu já tinha recebido mensagens de 2 tias e uma prima, todas querendo saber o que realmente aconteceu. Para não ter que ficar repetindo 1000 vezes, mandei uma mensagem geral, pros poucos parentes com quem ainda falava. Fui insultado, desrespeitado e tratado como um estranho. Por isso, encerrei os serviços da minha empresa conforme o contrato. Se tiverem dúvidas, falem com a Denise. Se quiserem saber a verdade, perguntem para a equipe do local. Cansei de me justificar. Uma das minhas tias respondeu quase na hora. Fez muito bem. Ela escreveu. A gente viu como a Denise te tratou no dia de ação de graças, há 5 anos. Ela sempre foi péssima com você. Só lamento que a Clary tenha ficado no meio disso tudo. Esse apoio me pegou de surpresa. Passei tantos anos achando que todo mundo na família me tinha como descartável, que nem imaginei que alguém poderia estar do meu lado. Foi um pequeno conforto no meio da tempestade. Mas aí veio a parte inesperada, a reação dos convidados. Naquela tarde, comecei a receber e-mails e pedidos de orçamento. Consultas comerciais. Parece que a notícia sobre o que aconteceu no casamento se espalhou entre alguns dos convidados. E alguns ficaram impressionados com a maneira como minha equipe lidou com a situação. Uma mulher, que eu me lembrava vagamente como amiga da família dos sogros da Clary, entrou em contato. Ela disse que admirava muito o profissionalismo da minha equipe. Eu soube o que aconteceu. Ela escreveu, e só queria dizer que a sua equipe lidou com tudo com muita classe. Ficou claro que o problema não era com a sua empresa, mas com a família. Eu vou organizar um evento beneficente daqui a alguns meses e adoraria trabalhar com você, se estiver disponível. Que bom, né? Respondi na hora, agradecendo pelas palavras gentis e marcando um horário para discutir o evento. Em poucas horas, recebi mais 3 e-mails parecidos de outros convidados. Foi surreal. O mesmo casamento que eu tinha sido acusado de arruinar estava se transformando em uma baita publicidade grátis pro meu negócio. As tentativas da Denise de me humilhar estavam saindo totalmente pela culatra. Claro, a Denise não tinha terminado. À noite, ela aumentou sua campanha contra mim nas redes sociais. Descobri que ela tinha postado uma avaliação super negativa da minha empresa online, acusando-nos de sermos desorganizados e não confiáveis. A avaliação estava cheia de mentiras, dizendo que a gente chegou atrasado, fez um serviço ruim e até abandonou o evento sem avisar. Felizmente, eu já estava preparado para isso. Liguei pro meu advogado na hora. Em poucas horas, enviamos uma carta de cessação e desistência para Denise, avisando que qualquer outra declaração falsa seria tratada como difamação. A avaliação foi removida no dia seguinte e, até onde eu sei, ela não tentou postar mais nada depois disso. Mas parece que a Denise decidiu levar a coisa a um nível ainda mais alto. Na manhã seguinte, enquanto eu estava revisando meus e-mails, recebi uma ligação do meu advogado. Você vai adorar essa, ele começou, com um tom cheio de sarcasmo. A família da Clary está ameaçando te processar por quebra de contrato. Eu realmente ri alto. Você tá brincando, né? Baseado em quê?
Estão dizendo que você abandonou o evento e causou danos irreparáveis ao casamento da Clary, respondeu meu advogado. Estão pedindo reembolso total e danos por sofrimento emocional. O absurdo disso quase fez eu cuspir o café. Sofrimento emocional porque apliquei uma cláusula do contrato com a qual eles concordaram. Isso é ótimo. Meu advogado riu baixinho. Não se preocupe, Matt, isso é só uma tentativa de te intimidar. O advogado deles, se é que podemos chamar assim, mandou uma carta vagamente escrita, sem nenhum detalhe. Vou redigir a resposta, mas eles não têm nenhum argumento que sustente isso. Poucos dias depois, a tentativa de Denise de entrar com uma ação judicial chegou a um novo nível ridículo. O advogado deles, que mais tarde descobri que era um dos amigos de pôquer do meu pai, enviou outra carta dizendo que a minha decisão de encerrar os serviços causou humilhação pública e uma grande perda financeira. Ele até inventou alguns números sobre o valor das decorações e dos serviços de buffet. A melhor parte da carta foi que ela me acusava de ser maldoso e vingativo por ter retirado a decoração durante o evento. A família do autor foi submetida a constrangimento público, dizia a carta. A remoção abrupta dos serviços manchou a reputação dos anfitriões e causou danos irreparáveis à sua posição social. Eu não conseguia parar de rir enquanto lia. Denise estava tentando se fazer de vítima em uma situação que ela mesma tinha criado. A ironia era tão grande que dava para cortar com faca, pensei. Mas meu advogado, que não achou nada engraçado, disse, eles estão tentando jogar lama na parede para ver o que gruda. Durante nossa próxima ligação, o caso deles se baseia na ideia de que você quebrou o contrato, mas a cláusula que você usou é inquestionável. Vamos responder formalmente e deixar claro que continuar com isso vai ser só perda de tempo e dinheiro para eles. A batalha legal durou cerca de 2 semanas. Denise e meu pai continuaram insistindo, provavelmente porque o advogado deles não teve coragem de dizer que não tinham chance de ganhar. Enquanto isso, meu advogado estava trabalhando nos bastidores para juntar todas as provas necessárias para encerrar o caso de uma vez por todas. Tínhamos tudo. O contrato original assinado pela Clary, que tinha a cláusula de rescisão bem clara, depoimentos de membros da minha equipe que estavam presentes quando Denise fez aqueles comentários hostis, e o melhor de tudo, a filmagem de segurança do local. As câmeras pegaram tudo, incluindo o discurso bêbado do meu pai e Denise reclamando com minha equipe. Quando o advogado viu as filmagens, o caso caiu por terra rapidinho. Meu advogado enviou uma carta final, explicando todas as provas e dizendo que, se continuassem com aquilo, entrariam com um processo por difamação e pediriam os custos judiciais. 2 dias depois, recebi um e-mail do meu advogado. Eles abandonaram o caso, não precisava fazer mais nada. A surpresa mais inesperada, no entanto, veio do novo marido da Clary, o Adam. Ele me ligou alguns dias depois do casamento. Quase não atendi, mas, por curiosidade, eu atendi. Oi, Matt, ele disse, com um tom estranho. Eu sei que a Clary quer falar com você, continuou. Ela se sente péssima com tudo. Ela tá só, sei lá, assustada. Ela está entre você e a Denise, e isso tá acabando com ela. Eu suspirei. Eu entendo, mas se ela quiser falar, tem que ser ela que vem atrás. Eu não vou ficar indo atrás dela. Eu vou falar com ela. Ele prometeu. Desliguei, sentindo uma sensação estranha de esperança. Talvez ainda tivéssemos uma chance de consertar as coisas. Ou talvez não. De qualquer forma, eu finalmente me defendi, e isso já foi uma vitória para mim. Algumas semanas depois do caos, recebi uma mensagem da Clary. Oi, podemos nos encontrar? Eu sinto que a gente precisa conversar. Fiquei olhando a mensagem por um bom tempo, sem saber como me sentir. Por um lado, era a Clary quem estava tentando se aproximar. A mesma Clary que ficou em silêncio enquanto Denise e meu pai me humilhavam no casamento dela. A mesma Clary que viu a minha empresa, que eu construí do nada, sendo atacada e não disse uma palavra quando eu fui embora. Por outro lado, não conseguia parar de pensar na dúvida. O que ela queria de mim agora? Será que isso era um sinal de paz ou ela só queria suavizar as coisas para ficar bem com ela mesma? Apesar do meu julgamento, eu aceitei encontrá-la. Claro, respondi. Me avise quando e onde. Nos encontramos em um café pequenininho, um lugar que eu costumava frequentar quando estava começando o meu negócio. Era um lugar neutro, mas não consegui evitar sentir a tensão no ar quando entrei. A Clary já estava lá tomando café. Ela olhou para cima e sorriu, um sorriso forçado e estranho, que não chegou nem perto de ser sincero. Oi, ela disse,
fazendo um gesto para eu me sentar. Oi, respondi, me sentando na cadeira na frente dela. Houve um silêncio longo antes de ela falar. Desculpa por tudo que aconteceu no casamento. Ela começou. A coisa saiu do controle. E eu sei que a Denise e meu pai disseram umas coisas que não deviam. Levantei uma sobrancelha. Umas coisas. Ela se mexeu desconfortavelmente na cadeira. Ok, muitas coisas. Mas você tem que entender que eles estavam estressados. Casamento é muita pressão. As emoções estavam à flor da pele. Não foi nada pessoal. Soltei uma risada amarga. Nada pessoal. Clary, eles me chamaram de vergonhoso. Zombaram do meu negócio. Me menosprezaram e basicamente me disseram que eu não deveria estar ali. Como isso não é pessoal? Ela suspirou, como se eu fosse o irracional da história. Olha, não estou dizendo que o que eles fizeram foi certo, mas você ter desistido daquele jeito também não foi justo. Você estragou a recepção. Matt, as pessoas ainda estão falando sobre isso. Aí estava, o verdadeiro motivo de ela ter me chamado para conversar. Então, não se trata do que eles disseram ou fizeram. Eu disse com um tom frio. É mais ou menos isso que você está dizendo. Não é isso que estou dizendo. Ela respondeu rápido, mas o tom defensivo na voz dela dizia o contrário. Eu só acho que você poderia ter lidado com a situação de outro jeito. Não precisava punir todo mundo por causa do que a Denise e o pai disseram. Eu fiquei olhando para ela, tentando decidir se ela realmente acreditava no que estava dizendo ou se estava só repetindo o que a Denise falou. Punir todo mundo? Eu repeti. Eles contrataram minha empresa. Me insultaram. O dono, na frente de todo mundo. Não esconderam o desprezo. Você espera que eu fique parado e aceite isso? Eu esperava que você pensasse um pouco nos outros também. Ela respondeu. Isso não era sobre você. Era o meu casamento. Você sabe como foi humilhante quando tudo desmoronou? As pessoas me perguntavam o que tinha acontecido e eu não sabia o que responder. Eu tive que lidar com as consequências. Enquanto você só foi embora. Eu recostei na cadeira, atordoado. Então é disso que se trata? Não o que eles fizeram, nem como me trataram. Mas como isso te incomodou? Isso não é justo. Ela disse, elevando a voz um pouco. Estou tentando consertar as coisas, mas você está tornando impossível. Consertar? Repeti. Clary, você nenhuma vez reconheceu o que eu passei. Tá sentada aqui me culpando por me defender. Porque isso não se encaixava na sua narrativa perfeita do casamento. Você pelo menos se ouve? Ela cruzou os braços, com a expressão dura. Talvez eu não tivesse que dizer isso se você não tivesse feito tudo girar em torno de você. Eu te convidei pro casamento porque queria que você estivesse lá. Estava tentando te incluir, mas você transformou tudo num desastre. Eu senti uma dor no peito, mas não era tristeza, era clareza, não era um mal-entendido. Clary não estava presa entre Denise e meu pai. Ela era igual a eles, arrogante, manipuladora e incapaz de assumir o que fez. Levantei e joguei umas notas na mesa para cobrir o café. Sabe de uma coisa, Clary? Cansei de você, do papai, da Denise, de tudo isso. Passei a vida inteira sendo o bode expiatório dessa família e não vou mais fazer isso. Os olhos dela se arregalaram. Matt, espera. Não, eu disse firme. Você não pode reescrever isso. Fui ao seu casamento porque pensei que as coisas tinham mudado. Mas só recebi o mesmo desrespeito de sempre e agora você tá me culpando por ter a audácia de ir embora. Acabou, Clary, pra sempre. Ela ficou lá sentada, atordoada, enquanto eu saía do café. Essa foi a última vez que falei com a Clary. Ela mandou algumas mensagens nos dias seguintes, mas eu não me dei o trabalho de responder. Não havia mais nada pra dizer. Ela me mostrou quem realmente era e eu acreditei nela. Quanto a Denise e ao meu pai, os cortei completamente da minha vida e foi a melhor decisão que já tomei. Nos meses seguintes, minha empresa prosperou, em parte por causa da onda de novos clientes que ficaram impressionados com o profissionalismo da minha equipe na forma como lidamos com aquele fiasco no casamento. Denise e meu pai até tentaram me derrubar, mas o que fizeram foi me deixar mais forte, e a Clary virou só mais uma parte do meu passado. Eu parei de me perguntar se ela algum dia veria as coisas de maneira diferente, porque isso já não importava mais. Família não é sobre sangue, é sobre respeito, e nenhum deles me mostrou isso.